Fala pessoal, muito boa noite. Como vocês estão? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading. Sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 22 de janeiro de 2026, já é quinta-feira, pessoal. São aproximadamente 11h44 da noite. Rapidamente aqui pelo calendário econômico lá nos Estados Unidos, de relevante tivemos dois eventos datados hoje mais cedo, saiu para nós aí o resultado do PIB referente ao terceiro trimestre, resultado um pouquinho acima da previsão, pessoal, que era de 4,3, e em relação aos pedidos iniciais por seguro-desemprego, o resultado abaixo da previsão, que era de 209 mil novos solicitantes pelo benefício. Então, teoricamente, dois dados com bons resultados, refletiu aí de forma positiva nas três principais bolsas, todas performaram no verde. Tivemos S&P subindo 0,55, Dow Jones alta de 0,63 e Nasdaq, a bolsa de tecnologia, uma alta de 0,91. Pessoal, vindo para o Bitcoin, sem muitas delongas, tivemos no diário uma alta menos expressiva, aproximadamente aí 0,12 positivo. Neste momento, para nós aqui, o preço a mercado, 89.767 dólares. Então vamos ver o que rolou após a análise de ontem, quais são as perspectivas de movimentação agora do preço. Pela madrugada, até a nova análise, se for o caso amanhã na sexta-feira, havendo necessidade, ou somente na segunda-feira. Então, pessoal, basicamente nós tínhamos identificado aí uma área com grande potencial conflito de interesses, né? Teoricamente, a gente fez a identificação desse candlestick na formação do diário, né? Um volume expressivo. Então, nós sabíamos que a região de abertura até a mínima estaria potencialmente conflitada, ou seja, o preço retroagindo, os compradores provavelmente iriam, né, reagir, fazendo com que o preço novamente buscasse aí patamares superiores. Então, pessoal, a gente percebe, né, que houve de fato a busca próxima aqui da região, né, já no início do nosso ponto conflitado, mencionado aí para vocês, entre os 88 e 400, né, até a região dos 87 e 200 aproximadamente, chegando aqui já no início, né, da nossa área conflitada, veio a retração por parte dos compradores, confirmando, né, a nossa tese de que as vendas poderiam cessar nesse primeiro momento. É óbvio que temos chão ainda para percorrer, porém a primeira sinalização foi concretizada, né? Tivemos aí a reação por parte dos compradores. É óbvio que o dia foi um pouco mais devagar, né, pessoal? Talvez tenha faltado aí um pouco mais de aptidão por risco, amplitude, enfim, a gente percebe inclusive que os compradores não foram capazes, né, de buscar aí a região do topo máximo, né, de ontem ou até mesmo, né, ultrapassar a região, porém estamos no caminho, né, diante do que foi passado para vocês aí dos alvos e objetivos. Porém, temos novos empecilhos a serem compartilhados aqui, que eu acho de grande relevância. A primeira, pessoal, a gente percebe então já uma estrutura aqui, né, de topos descendentes, o que não é uma boa sinalização, a não ser que os compradores consigam quebrar esse ciclo que vem se desenhando para nós. Ao mesmo tempo, a gente percebe que a média de 20 períodos no tempo gráfico de 4 horas, ela se corrigiu e está aí na proximidade dos 90.350, pessoal. Inclusive, é um nível, né, quando a gente observa no passado, né, houveram diversas recusas de preço aqui, né, pessoal? Então, basicamente, a gente teve a aproximação do preço aqui neste nível, todas as vezes aí, desde ontem, né? Inclusive aqui também seria quarta-feira. Desde ontem a gente tem, né, diversas retrações aqui nessa região. E agora a gente tem mais a média de 20 períodos também aqui em sua proximidade. Então é um nível, né, na qual a gente precisa tomar bastante cuidado, pessoal, porque se a gente almeja de fato, né,
que os compradores busquem níveis superiores, a gente vai precisar acionar o gatilho de confirmação de rompimento. Ou seja, vai ser colocado aqui, né, uma condição imposta, né, justamente para a gente, né, conseguir antecipar essa possibilidade. Então, pessoal, é o mesmo arroz e feijão de sempre, a mesma missa. Qual que é o gatilho ou a condição de rompimento aqui com confirmação? Dois candlesticks no tempo gráfico de 4 horas, ambos com volume comprador, pelo menos um com característica de força, fechando acima deste nível, acima da média e dessa região onde houveram, né, as recusas de preço, pessoal. Então, se a gente almeja buscar novamente aí níveis superiores, a gente vai precisar acionar esse gatilho, né, confirmando essa condição. Pessoal, não havendo essa confirmação, né, ou automaticamente a recusa de preço, né, a gente poderá vir buscar novamente aí a região onde houve esse início, né, de reação dentro da área conflitada, que na proximidade dos 88.400, porém já vai se fragilizando em virtude de que já houve uma primeira retração e posteriormente a gente vem trabalhar aqui na região do nosso suporte diagonal, né, inclusive se aproximando aqui da mínima, né, que foi apresentado nesse candlestick no dia de ontem. Então, candlestick com padrão de força, com um volume comprador expressivo. Então, teoricamente, aqui, né, pode ser também um ponto importante de se analisar. Teoricamente, né, muda um pouco, né, o cenário em virtude, né, do que acontecer, mas torna-se, né, um ponto de decisão, seja para o rompimento aqui pelo lado dos vendedores ou recusa de preço, a manutenção dos compradores com o preço acima. Então, pessoal, acho que basicamente esses são os dois pontos mais fortes, né, que nós temos que trabalhar daqui em diante, né, a região aqui da média, proximidade aqui dos 90 a 350, e a região mais forte em relação ao preço, né, neste momento para nós aqui a mercado 89.685, a região do nosso suporte, né, diagonal fazendo alusão à ascendência dos fundos, que foi, né, pessoal, corrigido por mim no dia de ontem, em virtude do que foi apresentado aqui, de formação de candlestick e volume. Então, automaticamente eu tive que considerar esses caras, né, pelo que eles fizeram no dia de ontem e repetindo, com grande influência geopolítica, né, pela questão das tarifas que foram cessadas em relação aos países da Europa que integram a OTAN, que vem dificultando, né, a aquisição por parte dos Estados Unidos, né, em relação à Groenlândia. Então tivemos, né, os mercados reagindo bem, né, com essa notícia e, obviamente, né, houve uma reviravolta tremenda no dia de ontem, bastante volume, enfim. Então, temos, né, esse conflito de interesses vigente aqui para nós, a gente precisa respeitar isso. E, obviamente, a partir do que for sendo colocado para nós, né, de evidências condicionantes, nós vamos atualizando aqui, mas sem sombra de dúvidas. Então, pessoal, basicamente esses são os dois pontos que a gente vai precisar trabalhar, né? Seja para amanhã ou até mesmo para o final de semana. Lembrando que amanhã, sendo sexta-feira, a partir das 6 horas, cai o volume drasticamente aqui no mercado, né? Sábado, a gente tem um mercado mais lateralizado e aí sim, no domingo, a partir das 8 horas da noite, com a abertura do mercado futuro, a gente, né, poderá ter mais volatilidade. Então, é imprescindível que você esteja ligado, porque justamente, né, movimentações mais verticalizadas, né, são bem comuns, né, a partir das 8 da noite. Então é isso, pessoal. Vamos trabalhar esses dois pontos, né? Seja a região da média, onde houve as retrações, né, por parte dos vendedores, seja essa região aqui, né, do nosso suporte, fazendo alusão a esses caras. E, pessoal, agora a gente precisa colocar alguns objetivos, né, em virtude desses dois pontos. Então, pessoal, vendo a confirmação de rompimento aqui da nossa média, a gente pode buscar neste primeiro momento a região da média também de 20 períodos, porém no diário, proximidade aqui
né, dos 91,5 aos 91.800, fazendo alusão à máxima aqui da segunda-feira. Então houve aqui, né, a busca por essa região, a retração, posteriormente o rompimento. Então talvez aqui seja um ponto bastante plausível, né, após a confirmação, né, da gente conseguir alcançar. Né, posteriormente pode ser que haja um embate. E em relação ao outro lado, aqui no nosso suporte, pessoal, havendo também, né, a confirmação de rompimento, pessoal, aí a gente vai utilizar a mesma missa, dois candlesticks fechando abaixo dessa região, ambos com volume vendedor, pelo menos um com característica de força, aí a gente pode ter a busca por níveis inferiores, pessoal. E talvez a gente possa ter aí umas eventuais retrações, pullbacks aqui na proximidade aí dos 85, né? Quem sabe, não havendo condicionantes favoráveis, a gente pode continuar, né, a busca por níveis inferiores, e aí eu tenho a região dos 80, 650, que é o nosso suporte teoricamente mais forte, né, abaixo aqui deste diagonal, tá? Então acho que esses são os dois pontos que a gente precisa trabalhar, pessoal. Ambos pontos de decisão, seja a região da média, seja nessa região onde houve as múltiplas retrações por parte dos vendedores, ou aqui também no nosso suporte, teoricamente, a gente perdendo, né, pessoal, esse suporte, ficará bastante evidente, né, que inclusive esses caras que compraram bastante aqui no dia de ontem, né, serão eles saindo a mercado e desistindo da operação e tentando amenizar ao máximo possível a perca de dinheiro, que é bastante comum. É um grande puxa, né, ele segura a batata quente, tenta induzir outros a comprarem para o movimento, né, continuar de forma natural, não havendo essa reciprocidade, né, pessoal? Esses institucionais, esses grandes, eles acabam saindo da operação, sai a mercado, tenta amenizar as percas, e aí é o que me parece, né, em caso de perca dessa região, a desistência desses caras que fizeram aquisição aí de grandes quantidades de lotes de Bitcoin. Fechado, pessoal? Acho que no gráfico é isso, então as marcações elas vão se manter. Acho que o cenário está bastante claro, pessoal. Vamos ver como é que teremos o mercado nesses dois pontos. São pontos importantíssimos aí para a gente poder buscar eventuais oportunidades. E havendo motivação para análise no dia de amanhã, nós retornaremos sim, trazendo atualizações, agora ficando mais ou menos dentro aí do contexto, do cenário que foi passado para vocês de forma macro. A gente retorna na segunda-feira para analisar tudo o que aconteceu, todos esses pontos que foram passados e o que a gente pode tirar proveito, né, para atualizá-los aqui no canal. Beleza? Então vamos dar uma olhadinha no livro aqui para finalizar a análise de hoje, ver se casa alguma coisa que foi passado para nós, pelo menos, né, pessoal, utilizando aí o livro da Binance, que vem, né, reduzindo bastante volume conforme os ETFs, né, vem apresentando uma maior demanda por parte de investidores. A gente percebe o livro um pouco mais pulverizado, né, quando se compara a anos anteriores. Então, aqui pelo lado dos vendedores, pessoal, o livro continua bem diluído, né, a acumulação mesmo é lá a partir dos 98. E aí é aquela região, né, que a gente já sabe, né, potencialmente conflitada. Talvez neste momento não faça tanto sentido a gente dar ênfase nessa região, pela distância do preço a mercado e pelo lado dos compradores também. Um livro bem pulverizado aqui, pessoal. Acumulação, a partir dos 87, a gente tem acumulação quase 9 milhões de dólares posicionados. Os 87, pessoal, próximo aqui, viu, da mínima desse candlestick, então muito cuidado, né, para possibilidades aí de falsos, né, rompimentos, enfim, a gente pode ter
essa possibilidade, porque temos lotes aqui, tá? Na região de mínima, então prevejo pelo menos um embate aí, eventualmente confirmando esse rompimento, tá? Então, total sentido. E mais abaixo a gente percebe entre os 86 e 85.800, pessoal, bastante dinheiro aqui, são quase 25 milhões de dólares posicionados. Aí sim, a gente tem mais ou menos aqui nessa região acumulação, mas enfim, são regiões que nós não temos neste primeiro momento marcações de suporte, mas né, podem ocasionar retrações, pullbacks, enfim, o preço ele nunca vai direto, então mesmo perdendo aqui, né, ou confirmando um rompimento pelo lado dos vendedores, né, vem uma movimentação descendente, mas sempre com retrações e pullbacks, tá? E basicamente é isso, pessoal. Acho que nesse momento, para nós, o mais importante são estes níveis que estão mais próximos. E vamos acompanhar juntamente aí, ver como o cenário vai desencadear para a gente trazer as atualizações aqui para vocês diretamente no canal. Fechado? Então é isso. Desejo você uma excelente noite, um grande abraço e até a próxima análise.